Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Fenix, 30 edições no ar. E hoje a gente vai falar de comunicação, de estratégia e de legado. Estamos aqui hoje com Geraldo Drummond, ex-presidente da ACI, que foi um dos responsáveis pela modernização da Fenix. Cássio Xavier, representando a imprensa, sempre presente na feira, parceiro e responsável também pela regionalização da Fenix. E Jairo Bahia, que é diretor financeiro da CI e que é responsável pela estratégia, para fazer com que tudo funcione direitinho e dê certo. Fique com a gente. Então, Cássio, fazendo as contas aqui rapidinho, eu fiquei pensando, são 30 edições de Fenix, vamos supor que a InterTV faça uma cobertura de pelo menos 4 matérias, são 120 coberturas, pelo menos, nesse trajeto. Como que você vê essa cobertura, como que você também há tantos anos na imprensa, acompanhando a evolução da feira? Fala pra gente um pouco. É bacana, inclusive, estar num espaço desse, falando de Fenix, num podcast, um novo formato de comunicação que tem conquistado a todos nós, Então é muito bacana. E ao mesmo tempo é interessante a gente observar que ao longo desse tempo a gente acompanhou todas as edições, Então a gente pôde ver aquele primeiro momento lá do Fernandinho Deusdará, o presidente Deusdará, pensando ali a primeira Fenix, com foco na moda, com os desfiles, e a coisa acontecendo, e para chegar agora, 30 anos, 3 décadas, inclusive tendo passado por uma pandemia sem parar a Fenix, Então é fantástico, e a imprensa ela vai documentando isso, A gente, coincidentemente, durante a Fenix, nós estaremos fazendo 45 anos de TV, desde TV Montes Claros até hoje InterTV, e é isso, é fantástico você olhar para trás e ver cada edição. Eu me recordo de uma reportagem especial que fizemos para contar os 18 anos da Fenix, e na ocasião a gente comparava com aquela pessoa que tem a maioridade, comparava com alguém que estava completando 18 anos. Então agora a gente está aí, uma Fenix balzaquiana, uma Fenix madura, uma Fenix pronta para os novos desafios. É verdade. E desafios que cada edição traz, novos desafios para a gente, principalmente quem está na CI. Eu estou na CI desde a 11ª edição, entrei com o Jamil Cury, foi lá no shopping em Montes Claros, a realização na época, e cada presidente que entra, ele entra com a missão de trazer novidade, Geraldo? Na sua época, você fez algumas modificações, você lembra quais foram? Nájila, a principal delas foi a mudança das instalações da CI, da Praça de Esportes, para o estacionamento do Montes Claros Shopping. A gente entendeu naquela época que a Fenix que aquele espaço que existia já estava um pouco acanhado, era pequeno, do tanto que a feira estava crescendo, E eu gosto sempre de fazer esse registro. E por influência do então superintendente da InterTV em Montes Claros, Heitor Nogueira, e de Aliomar Assis, um arquiteto, e eles vislumbraram, puxa vida, a gente precisa levar a Fenix para um local maior, para que a gente possa extravasar os limites dela aqui, porque realmente a Praça de Esporte já estava pequena. Então essa foi uma mudança muito importante que eu reputo. Eu acho que nós temos que agradecer essas duas pessoas visionárias, Aliomar e Heitor. E também, na época, numa reunião da CI lá na diretoria do Alexandre, na presidência do Alexandre, o pessoal numa reunião de diretoria lá falou: Geraldo, você podia coordenar a Fenix, você tem perfil para coordenar a feira. E eu coordenei a Fenix por 10 anos, de 2001 a 2010. E o primeiro ato que eu fiz foi contratar uma arquiteta de Belo Horizonte, a Annelise Bueno, que eu tenho ela no coração como uma das pessoas que realmente nos ensinou a fazer feira. Então a Annelise Bueno veio para Montes Claros, ficou aqui uns 4 ou 5 anos conosco, e nos deu toda a orientação do que é fazer uma feira, Nos ensinou a fazer uma feira, depois teve a oportunidade de voltar aqui, dizendo, puxa vida, vocês fizeram a feira. Teve uma ocasião, sem querer ser bairrista, mas que ela estava voltando de Londres, e nós a convidamos. Já nesse momento ela não prestava mais serviço, mas ela se afeiçoou ao evento, Então a Annelise falou, puxa vida, Geraldo, vocês fizeram uma feira aqui que não está deixando a dever nada para as grandes feiras, E nesse período, realmente a Fenix passou a
ser um dos eventos do Ministério da Indústria e Comércio, calendário de eventos a nível nacional. Nós ampliamos muito a feira, né? A feira é uma feira de 50, 100 expositores e uma feira de 3, 4 mil metros quadrados. Nós passamos para 250 expositores, 10 mil metros quadrados de feira, né? Assim, trouxemos as grandes instituições para serem patrocinadores do evento, trouxemos assim, caracterizamos muito a importância do expositor, que em última instância é quem garante a realização da feira, né? Então foi um momento muito rico, muito interessante de ver a feira crescida, ela tomar áreas de grande evento, e foi essa, eu diria que foi a minha maior contribuição na época, né? Trazer a Fenix por 10 anos e transformá-la na maior feira do interior do estado de Minas Gerais. Inclusive, até hoje, esse formato, né, com layout e tudo é adotado porque ele realmente é eficaz. Falando em eficácia, a gente tem o Jário aqui, né, Jário, nosso diretor financeiro. E conta pra gente, Jário, assim, dos bastidores, o planejamento da Fenix, né? Como é que você coloca isso, como a diretoria trabalha, né, para poder fazer um custo, né, benefício para todo mundo, né? Tanto para a entidade quanto para quem está expondo. Pois é, Nádia. O desafio financeiro, né, permeia todos nós empresários no dia a dia. A gente precisa, né, de recursos para que as coisas aconteçam. A feira ela é pensada assim que termina a feira anterior. Então começamos a pensar a 30ª edição da Fenix ao terminar a 29ª edição. Então nós, a diretoria executiva, que envolve mais o dia a dia ali com esses trabalhos, bem como a equipe, né, da ACI, que tem esse formato, que já está lá há bastante tempo, tem uma expertise com a feira, então a gente senta, verifica os pontos, né, que podem ser melhorados para a próxima feira, o que fazer para proporcionar um ambiente mais agradável ao expositor, né, e também ao público que visita a feira. A gente pensa muito em tornar um ambiente agradável, um ambiente realmente que para receber bem o expositor e também quem vai visitar a feira. Então, o planejamento começa lá no ano anterior. E a ACI, como todos nós sabemos, a importância dela na sociedade, junto aos órgãos e entidades. Então, a gente vê ao longo do ano sempre, né, nas nossas reuniões com tanto políticos, com entidades, co-irmãs, parceiras, pensando na feira. Então, e fazendo orçamentos ao longo do ano, buscando melhorias na prestação de serviço para a próxima feira, que além de realizar a feira, há um custo que caiba na nossa realidade, que é desafiador, no caso de Montes Claros, né? Por não ter um centro de convenções, a gente monta uma feira com uma estrutura muito bem montada, como o Geraldo bem disse aí, ao longo dos anos veio evoluindo essa estrutura da Fenix, né? Pensando no melhor aí para o expositor, e montar uma feira numa estrutura daquela para 4 dias é muito desafiador, porque tem um custo alto a montagem em um espaço que não é de feira, ou seja, é feito, né, construído uma estrutura, desde o piso, né, até a ponta da tenda. Literalmente. Então, assim, é desafiador. E nós, né, como um todo, como a sociedade de Montes Clarenses, como representantes de entidades, como políticos, precisamos realmente evitar esforços aí para o nosso centro de convenções, o tão sonhado centro de convenções, para poder proporcionar eventos, né, melhores ainda para Montes Claros. E mais eventos, né, Jorge? E mais eventos. Então, assim, o desafio nosso da CI, não só da pessoa do diretor financeiro, como da nossa presidente, né, que é muito entusiasmada e traz pessoas para próximo também, pessoas entusiasmadas, cada dia mais, né? A soma de pessoas realmente querendo o bem da entidade e, consequentemente, com as realizações da entidade, a carga foi menor, porque todos nós temos a fazer no dia a dia, e são muitos, né? A gente dividiu um pouco a carga aí com os colegas, com os nossos colaboradores. E lembrando que é um trabalho voluntário, né, da diretoria. Trabalho voluntário, mas tem dado muito certo. A gente tem realmente atraído pessoas realmente que querem o bem da cidade, o que a gente faz é pela cidade, é pela classe empresarial, né, pela região. Então, pessoas, né, voluntários com esse espírito, nós temos vários lá e realmente dá muito certo isso aí.
E a questão financeira é importante, né? E não movimenta apenas a ACI e a Fenix, né? Ela abrange uma cadeia produtiva que vai também desde a questão do marketing, né? Dos hotéis, tudo isso movimenta a economia. Na InterTV, vocês percebem essa movimentação lá, comercial? Com certeza, com certeza. Não trabalho diretamente com o comercial, né, mas com o jornalismo, a gente percebe isso. É um ecossistema, né, que funciona muito bem. E a gente estava ouvindo o Jairo, ouvindo o Geraldo, que é isso. A Fenix, ela vem construindo, né, essa questão de integrar e oxigenar o comércio. Quando a gente fala do centro de convenções, né, a gente está falando de um ambiente de turismo de negócios, né, que hoje você tem grandes empresas, a cidade tem atraído grandes empresas, então a gente tem, agora, a gente passou por vários polos, a falar assim, universitário, enfim, e agora farmacêutico, uma força fantástica. E a Fenix, ela movimenta a comunicação, movimenta toda essa cadeia, como eu estava dizendo, é um ecossistema, né? Então, é um ganha, 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 ganha. Quer dizer, todo mundo acaba sendo beneficiado por essa feira maravilhosa que integra a região, oferece oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para que as marcas apareçam, para que o serviço apareça, para que, enfim, toda essa cadeia de indústria, de comércio, de serviço possa, de fato, ter a visibilidade. E a imprensa, não só a InterTV, a gente falando da InterTV, né, mas a gente observa toda a comunicação. Repito, né, hoje a gente vive um universo diferente das redes sociais, dessa sinergia de mídias, dessa convergência de mídias, de influências, e todo mundo está ali levando esse conteúdo e ajudando a construir esse ambiente favorável para o desenvolvimento econômico, social, em todos os aspectos de Montes Claros e região. Verdade. Nádia, se você me permite, Sim. só complementando a resposta de Cássio aí, que é um movimento que eu percebo também, a Fenix per si, além dela impactar a região Montes Claros e Norte de Minas, ela também teve alguns desdobramentos. A partir da Fenix, uma série de feiras aqui na região, Taiobeiras, Pirapora, tem um centro de convenções, inclusive. Janaúba, o Carlito lá de Pirapora. Também. Janaúba, Pirapora, Salinas, Taiobeiras. Então, uma série de cidades, a partir da experiência da Fenix, que foi uma experiência exitosa e é até hoje, né? Essas cidades também se desdobraram e fizeram seus próprios eventos. O que é muito importante, né? Porque a gente precisa descentralizar. Nós temos uma região de 89 municípios, que representa 4% do PIB do estado de Minas Gerais, e que é assim, muito centralizada em algumas poucas cidades, né? Pirapora, Janaúba, Várzea da Palma. Essas 4 ou 5 cidades representam 55% do PIB da região norte de Minas Gerais. Então a gente precisa descentralizar esse desenvolvimento, e aí é com muito bons olhos que a gente vê essas outras cidades, né? Essa inspiração, esse legado. Esse legado da feira, né? Lembrando que, por muito tempo, a Fenix, além de abranger essas cidades, né? Sim. Ela também tinha um foco cultural muito forte, né? Tinham shows, né? Sim. E aí, eu penso que na sua época tinha esses shows, né? Lembra um pouquinho como foi a estratégia para poder tirar um pouco, não que isso não seja importante, mas porque é importante também privilegiar os negócios dentro da Fenix. Nádia, muito oportuna a sua colocação, e foi uma decisão que a gente tomou. A gente precisava privilegiar o negócio. A gente acha que um evento desse porte, se ele tiver um caráter muito cultural, muito social, ele acaba não privilegiando o negócio, né? Mas mesmo assim, naquela época, muito pelo entusiasmo do Ronan, que era diretor-presidente do Valer, Ronan sempre foi um cara que gostou muito de música e tal, e eu também. Então a gente se parcerizava. Bosco, né? Inclusive. A gente trouxe a Montes Claros, a gente reservava o sábado para shows de artistas nacionais. Nós tivemos João Bosco, tivemos Vanderly, tivemos Beto Guedes, tivemos Guilherme Arantes, Peninha. Então nós tivemos vários artistas de nível nacional naquela época que traziam um colorido especial para a feira, aos sábados e tudo, né? Mas é isso, eu acho que cada época tem seu conceito, seu formato, e naquela época a gente achou que era muito importante isso, e, né, para brilhantar um pouco mais a feira, né?
É verdade. E cada edição tem um desafio, né? Não tem jeito, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Inclusive, a gente tem novidade, né, Jário, para essa edição. Conta para nós aí um pouquinho, como que vocês estão pensando essa 30ª Fenix? Pois é, inovação faz parte do dia a dia de DNA, nós né? empresários, está no DNA. E a gente naturalmente leva, né, para a CI um pouco que a gente vive no dia a dia em nossas empresas, né? E como eu bem disse, nós somos capitaneados, né, pela doutora Gislane, nossa presidente, e temos pessoas ali junto na diretoria executiva que trazem uma bagagem muito boa nesse sentido de inovação, que o mercado exige isso hoje em dia. Então, até desafiador, como o Cássio bem disse anteriormente, aí, a questão da Fenix durante a pandemia. Então, nós, a CI de Montes Claros, inovamos em manter a Fenix, mesmo no ambiente virtual. Foi desafiador à época, foi inovação à época. A inovação faz parte, como o Cássio disse, está no DNA nosso. Então, esse ano, até pensando na sustentabilidade, de evitar imprimir papéis, nós vamos ter esse ano agora os convites todos virtuais, né? Os nossos patrocinadores vão receber um lote com links que vai distribuir para os seus convidados. Aqueles convidados, ao chegar na Fenix, vai ter uma equipe para recepcionar, vai ter os totens lá para credenciar. Todo mundo vai receber um crachá com identificação, que na hora imprime de forma muito facilitada. Nós contratamos uma empresa de fora, com expertise em feira. Então, assim, acreditamos que vai ser um diferencial para a nossa feira. A 30ª edição da Fenix vai dar mais um pulo de modernidade, como vem sempre dando, né? É um desafio para todo o presidente, toda a equipe. Então, esse ano vamos ter agora o acesso com controle eletrônico, né? Para evitar até a comercialização, às vezes, na porta da Fenix, da Fenix ali, né, para algumas pessoas. Os famosos cambistas. Os cambistas, torna o ambiente um pouco desagradável, a abordagem ali, na chegada da gente e tal. Então, assim, pensando primeiro na sustentabilidade, em modernizar a feira, né, dar um passo de modernização. A partir do próximo ano, além dos convites, também a venda de estandes será toda através desse sistema, a venda de alguns complementos das estandes, um ponto a mais, o aluguel do móvel. Vamos ter esse ano já leitores para ler os crachás dos visitantes, para pegar os dados dos visitantes, para os expositores ter um banco de dados, naturalmente respeitando a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. A pessoa vai concordar ou não de fornecer os dados, tudo como sempre, né, a CI faz e a Fenix leva isso para a Fenix, com muita seriedade. Mas não proporcionar ao expositor, né, uma forma diferente de ter ali acesso aos dados dos visitantes. Porque para o empresário isso é importante, né, para trabalhar isso depois na sua base. Então, inovações faz parte do nosso legado e não vamos deixar esse ano aí, na 30ª edição, essa novidade aí para o controle de acesso eletrônico, não mais o famoso convite impresso. Modernidade é sempre bem-vinda, né? Cássio, fala pra gente como a InterTV, ao longo dos seus 45 anos, né, enxerga a Fenix, né, como legado também aqui para o Norte de Minas. É importante a gente dizer que a emissora, né, ela nasce também pela inspiração de empresários, né? Então ela nasce nesse contexto. O prefeito da época, o Antônio Lafetar Ribeiro, todo o João Bosco, Haroldo Torinho e outros tantos, né, empresários que pensaram que a região, para se desenvolver, precisava de uma imprensa forte, precisava de uma comunicação forte. E naquela época, né, já havia ali rádio, já havia o jornal impresso, a gente precisa de ter televisão. É como se hoje a gente estivesse falando assim, cara, a gente precisa estar imerso nesse universo de comunicação para que a gente possa contribuir e alavancar essas muitas fronteiras que a gente tem, que a gente vive, né? Então, é sensacional. A gente vê, por exemplo, na experiência da Fenix anterior, quando a gente falava de multiverso, agora com a inteligência artificial ganhando força e passando a fazer parte do vocabulário, né? Em todos os nossos processos, a gente pensa em automação, a gente pensa em ganhar aqui e ali, no sentido de melhorar processos, otimizar processos. Então, a comunicação nada mais é que esse braço importante de todo e qualquer negócio.
E a InterTV ela está inserida nesse contexto, porque a gente precisa de um comércio forte, a gente precisa de uma indústria forte, a gente vive nesse território, nessa cidade, ela tem que ter uma boa saúde, ela tem que ter esporte, inclusive celebrando aí esse ano o acesso do Norte, voltamos a ter um time na elite. Então é tudo isso vibrando e pulsando numa sequência só para se desenvolver e para avançar, e a Fenix é aquele espaço, né? Reúne que tudo, reúne todo mundo ali e segue, né? A Fenix, assim como no planejamento termina uma para pensar a próxima, os negócios são contactados ali e permanecem. Então, quando a gente vai falar de negócios na Fenix, é até complicado mensurar, porque ele segue, né? Ele é contínuo. É isso aí. Geraldo, tem alguma Fenix que te marcou mais profundamente? Nájila, tem uma Fenix que nós fizemos no espaço do Gilson Caldeira, ali onde na Avenida Sanitária. É o Espaço Bituruna na Espaço época. Bituruna na época. Eu achei que aquele lugar ali, pela visibilidade que ele dava, sabe? Ele permitia uma área muito plana, enorme. Nós montamos uma feira maravilhosa, sabe? Então aquela Fenix, eu não sei mais que ano foi, mas ela me marcou pelo astral, pela grife. Eu acho que a gente emprestou aquele local um charme, vamos dizer assim, para a feira, porque era muito central, muito, né? Então eu acho que foi muito importante nesse sentido. E eu acho, Nádia, só para complementar também mais uma vez a fala da Cássia, que eu acho importante, mesmo que a ACI seja a grande realizadora da Fenix, hoje com uma co-realizadora com a FIENG, que é a Federação das Indústrias, que eu acho muito importante, mas eu percebo a Fenix também como um construto de toda a classe empresarial, de toda a sociedade de Montes Claros e do Norte de Minas, porque é tanta gente que se envolve, tanta gente que empresta, né, seu nome, seu esforço, sua dedicação para que a feira aconteça bem. Eu acho que é exatamente isso que a torna um evento tão grandioso, tão bacana, né, e realmente que nos representa, né? E é bacana Montes Claros ter a maior feira do interior do estado de Minas Gerais, uma Fenix dessa que nos projeta a região, né? A gente pode interagir com o país inteiro. A Fenix, ao longo desses anos todos, ela tem se configurado uma feira municipal, regional, estadual, federal, né? Às vezes tem pessoas que falam até internacional, que nós já trouxemos aqui delegações de países, né, para participar. Então, acho que é muito importante a gente entender a feira como uma realização da CI, mas também de toda a classe empresarial, né, de Montes Claros e região, que empresta seu nome, seu apoio, né, Sociedade Rural, CDL, FIENG, os organismos, né, do governo federal, SEBRAE, BNB, Caixa Econômica Federal, o próprio governo do estado de Minas Gerais. Então, na verdade, é um construto que envolve vários parceiros, né, e que bom que é assim, né? A Fenix é um grande exemplo de sinergia, de trabalho em equipe, de pensar a região de uma maneira mais integrada, né? Eu percebo isso. Eu acho que você até já fez o encerramento desse podcast aqui pra gente, viu? Com essa fala, né? Mas se me permita um complemento, como já disse, em relação à fala do Cássio, até se me permite até uma correção, por ser uma feira multissetorial, são uma das maiores do Brasil por ser multissetorial. Né? Então essa característica nos torna realmente uma feira diferente aí em todo o país. E pegando o gancho da sua fala, então um diretor nosso que usa muito bem a fala de conexão. Sim, né? sim. A Fenix ela cria conexões muito importantes e vibrantes, como o Cássio disse. Né? A Fenix ali, né, ela congrega, as pessoas vão para ali, é um ambiente agradável, você, né, encontra pessoas, conversa, faz negócios, revê amigos. Então, assim, as conexões, quando você me diz, com os diversos órgãos e entidades, com o município, né, o município pujante, a prefeitura atuante. Essa força política junto também. Que apoia, traz um ambiente de negócio favorável, né? Então, as conexões vibrantes que a Fenix proporciona ali, torna cada vez mais atrativa a feira. As indústrias, como o Cássio disse na ocasião aqui, as fármacos, elas vieram, talvez não seria muito, como alguns relatam, o público elas imaginavam, mas não querem mais sair da feira.
porque tem uma identidade, a parte social, Exatamente. apresentam a indústria à sociedade. Não estão ali para vender, para comercializar um produto. Perfeito. Elas querem apresentar, né? Elas são inseridas na sociedade e principalmente saber o que aquela indústria faz. Temos indústrias aqui maravilhosas no norte de Minas, que muitos que moram aqui não conhecem aquele potencial, aquela indústria, né? E aí, através da Fenix, que é essa vitrine, né, de negócios e de empresas que proporcionam essas conexões, esse ambiente É verdade. muito Perfeito. agradável. Perfeito. É isso mesmo. A Fenix é comunicação, é estratégia, é planejamento, né? É um sucesso. E a gente agradece a presença de vocês, né, com essas histórias. E espero você no próximo Pod Fenix, que tem muito mais por vir.